Eh, Eu coloquei no chat. Ok, colocaste então no chat também o primeiro. Então deixa-me só olhar para o teu, Susana David. Depois já peço-te então para mostrares o teu e assim, se estiver errado, vemos já. Ora, então o primeiro é para fazermos a troca de variáveis. Portanto, temos uma variável inteira A igual a 10, variável B igual a 20 e variável C igual a 0. Então colocas o A em cima da mesa, digamos assim, trocas o A com o B e o B com o C, e depois a variável A fica com o valor A e a variável B fica com o valor B. Portanto, é isto mesmo, está certíssimo. David, não sei se queres então mostrar o que tinhas feito. Eu posso fazer print screen. Ok, força, força. Então, algoritmo de troca de valores. Estou aqui a olhar também para o do André. O do André, nós temos então 1.1, algoritmo de troca de valores, valor a var A igual a 10, var B igual a 20. Temos aqui uma temporária. Antes da troca mostras os valores, temporária igual a A passa a ter o valor de B, B igual ao temporário, após a troca, e isso mesmo. Portanto, está corretíssimo também. E temos aqui o Lionel, também, escreve um algoritmo que faça a troca, portanto, início A igual a 10, B igual a 20, C igual a 0. Neste caso, C é igual a A menos igual a C. O que é que queremos fazer? A Eu tentei igual a C. fazer como a Susana colocou, mas estava-me a dar, mesmo a iniciar os valores lá em cima, 10, 20 e 0, os valores não estavam a bater certos. E esta foi a única forma de eu conseguir ter os valores certos. Não sei o que é que aconteceu. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho, de facto. Eu não estou a conseguir tirar print screen, não sei porquê, mas posso partilhar. Podes partilhar o ecrã, sim. Mas lá está. Vamos então olhar. Variável Isto é uma A. salganhada desalmada. Se eu soubesse que tinha sido tão fácil como fazer igual, mas é que quando eu tentava fazer igual dava-me erro. Se calhar era porque estava o int. O vosso problema aqui, quem fez algo deste género, não foi por acaso aquilo que o Lionel estava a fazer, não. Portanto, não é o vosso problema, é o teu problema em concreto. É que tu estás a declarar sempre variáveis novas e quando tu tentas declarar uma variável nova com um nome que já existe, o compilador vai-te dizer: então, mas tu estás-me a pedir para eu criar uma variável nova quando eu já existe uma com este nome. Sim, Portanto, quando eu tentava igualar a variável C, por exemplo, exatamente. A dava, mas quando eu tentava fazer a variável B ou A igual a B, já não me dava, não me dizia logo que já existia o B. Exatamente. Exatamente. Portanto, o próprio exercício, se nós nos lembrarmos como fizemos isto na UFCD da algoritmia, pressupunha que nós fizéssemos atribuição entre variáveis. Tu precisas declarar uma variável A igual a 10, uma variável B igual a 20, precisas de uma variável C igual a 0, mas depois ali na linha 18 e na linha 19, aquilo que tu estás a fazer é a declarar uma variável nova, mas tu não precisas disso. Tu podes apagar o int daí e dizer só variável A maiúsculo é igual a variável B. Ou seja, tu estás a pegar em. Tem que ser com. Essa tem que ser declarada. Essa tem que ser declarada. A variável C tem que ser declarada. Porque não existe anteriormente. Agora, não, atenção. A C precisa, a variável A minúsculo não precisa de ser. Não precisa de ser declarada. Portanto, o que tu podes fazer é declarar aí a variável C e fazes um int atrás do variável C. Eu não sei se tu estás a falar, mas estás em mute. Não estava, Ok, estava mesmo em... ok. Então apaga esse e apaga o espaço. Não podes ter espaços entre as variáveis ou entre os nomes das variáveis. Depois, na linha 18, o que tu vais fazer é apagar esses int atrás da variável. E depois, variável C igual a variável A.
essa variável A vai deixar Esta já de não interessa. existir, vai ser variável com o A maiúsculo, Pois. e exatamente aí a mesma história. Portanto, o B e apagas aí Ia esse pagar o int. Exatamente, porque aí tu só estás a fazer atribuições entre variáveis. Esse console write line é Então. apagares o variável A minúsculo e pôres maiúsculo. E o B. E pronto. Isto está correto. Portanto, quando isso vai-te executar todos, Sim. não é? Mas vai estar correto, porque tu tens que saber quando é que estás a fazer alocações em memória novas, e aí tens que pôr o tipo de dados antes e o compilador sabe que estás a fazer uma nova alocação em memória. Outra coisa é quando tu já estás a mexer em alocações de memória que já existem, como é no caso das linhas 18, 19 e 20. E Onde a estás... variável já existe, já não é necessário colocar o int antes. Exatamente, já não precisas de declarar o seu tipo de dados, porque já sabemos qual é. Quando declaramos o tipo de dados e o nome é, olha, isto é novo, mas na verdade já não é novo. Portanto, Tá bem, o tá bem. compilador dá erro. Ok, obrigado então pela partilha. Posso partilhar o meu? Ok, Posso ok, partilhar o meu? força. Será se calhar é por causa disto que eu agora vi com o outro colega. Aqui já tem imagem. Já. Eu tinha isto em falta ao namespace, exercício, classe, por aí fora, pronto. Eu estava só a fazer sem isto, será essa a razão? Ou não? Depende, se tu criaste este projeto sem usar os top level statement, Sim, foi então isso. não podes adicionar o static void main, nem o classe exercícios, nem nada. Também nem esse namespace, Pronto. isso não pode Eu tinha existir assim aí. e assim correu. Sim. Quer dizer, neste caso agora deves ter aí Mas não está a correr. É porque eu tenho isto aqui embaixo. Exatamente, tens que tirar essas chavetas. Vou só afastar assim. Bolas. Pronto, aqui já está a contar, já fez a conta toda. Ok, a questão aqui é que o algoritmo que estás a utilizar com esses A menos igual a C não pode ser feito dessa forma, tem que ser só atribuições entre as variáveis, está bem? Portanto, tens que fazer C igual a A igual a B, B igual a C. E apagares essas operações de subtração. Será por. Mas não me estava a dar. Experimenta lá apagar e vamos ver se dá erro. Mas tenho de ter as pausas como ontem. Não há necessidade. Basta só apagar isso e já vamos ver se o compilador. Isto vai ser o seguinte: vamos apagar isso. Se o Vão ter resultado final em estiver texto. ok, boa. Se o resultado não estiver ok, vamos ver porque é que não está ok. Tens que fazer agora contínuo. Estás F10, sim. preso. Portanto, 10, 20, 10, 0. 20, 0. 10, 20, Pois, foi isto que me 10. aconteceu. 10. Exato. Mas repara, eu avisei sobre esse pormenor quando nós estávamos a fazer o memory state deste algoritmo. Há uma variável a C que vai lá ficar com valores que não são os default, digamos assim. Mas mesmo assim tu tens um erro, porque tu estás com 20, 20, 10 no segundo passo e tu não deverias ter isso, ou deverias? Não deverias. Não. Porque ainda te falta um console write line no fim. Exatamente, 20, 10, 10, está certíssimo. O teu problema é que tu estás a achar que ao fazeres a atribuição na linha 22 de B igual a C, que C fica vazio, porque estamos ainda de certa forma a fazer analogia com Pronto, ok. usar em cima da mesa e Sem depois vamos ter lá isso. buscar e a mesa fica vazia, Ok. mas aqui não, como estamos a trabalhar com variáveis que são value types, é feita uma cópia daquilo que está na mesa para cima. Daí eu ter alertado para isso quando fizemos o memory state desse algoritmo, porque C fica efetivamente com o valor 10 em memória, está bem? Mas assim está corretíssimo. Pronto, eu estava a pensar que o C tinha de ficar a 0. Então, pronto, Não. era aí o problema, então. Ok. Certo. Pronto, então assim está corrigido. Sim, obrigado. Nada.
Então, vamos ver o da Dorcas, que temos aqui, tempo igual a igual a B igual a tempo, e as trocas, valores a depois. Atenção, porque isto não vai... Tu tens que colocar ali o... como se diz? O dollar sign para fazeres a... Ou seja, para fazeres a referência à variável que queres mostrar neste console write line, tá bem? Ok, então o primeiro exercício está feito. Passamos então para o segundo. E o segundo é para escrever um algoritmo e ler o seu antecessor. Quem quer então partilhar o seu exercício 2? Ora, temos então aqui este. Já agora eu partilho aqui o ecrã também, para vocês verem o que eu vou lendo também. Portanto, console write line, por favor, inserir um número inteiro, lemos um valor e o antecessor vai ser igual a valor menos 1, o antecessor do número inteiro que inseriu é antecessor. Portanto, é exatamente isto, não tem nada mais a acrescentar. Certíssimo. Entretanto, do David, temos, então, introduz um número, string, ok, lemos diretamente aqui para uma string, fazemos um int.parse de x, y igual a z menos 1, o número anterior ao inserido é... Atenção a uma coisa, porque deu-me aqui a sensação que tu querias colocar isto na mesma linha, mas isto ficou na linha separada por algum motivo. Eu queria, mas quando eu tentei só me aparecia o que estava escrito, por isso Pronto. é mais fácil se calhar meter numa abaixo. Ok. O que é que eu posso recomendar? Olha para aquela parte ontem que vimos da interpolação de strings, porque vai responder aqui à dificuldade que tu tiveste neste exercício. De qualquer forma, quando eu fizer a correção também vais ver. Ou então, podes olhar, por exemplo, deixa cá pegar... podes pegar, por exemplo, neste exemplo do primeiro exercício que é da Susana, tens de colocar aqui o dollar sign e entre chavetas o nome da variável, e os restantes colegas fizeram também isto, sim. Aqui também temos exatamente a mesma coisa. Ok. Este exemplo aqui da Dorcas foi o que eu disse que faltava o dollar sign, mas sim, essencialmente é isto. Ora, depois temos aqui do Lionel. Escrevo um número igual a convert e fazemos logo aqui o convert para em 32. Antecessor é igual a número menos 1 e console write line, o antecessor de número é antecessor. Portanto, fazes aqui o número e dizes qual é que é o antecessor. Certíssimo. Depois temos o André. O André diz ler um valor e encontrar o antecessor. Inserir um valor para calcular o antecessor, lemos o input, declaramos um double, fazemos um try parse, ver se é possível fazer o parse disto ou não, com input, um result out double número, ok. Depois, o que é que vamos fazer? Antecessor é igual a número menos 1 e dizemos que o número é este e o seu antecessor é tal. Ok, introduzi um valor inválido, não foi numérico, se o try parse não for, ok, e prima a tecla para continuar para o próximo exercício e faz um read key. Ok, esta história que está aqui do out double número, nós vamos ver isto mais à frente nesta UFCD, sobretudo quando estivermos nas funções. Okay, vamos ver o que é esta palavra reservada out. Okay? Portanto, certíssimo, e já percorri aqui os exercícios todos. Ok, então vejo também que este do antecessor foi algo que vocês conseguiram fazer corretamente, sem problemas. Vamos aqui ao 3. Algoritmo para ler as dimensões de um retângulo. E vamos ver. Eu tinha isso separado e declarado, mas o IDE recomendou, não sei se gasta menos memória ou não. Neste caso é a mesma coisa, porque o try parse, em virtude de ter um out, vai sempre precisar de uma alocação. Bem, podemos fazer um drop dessa alocação. E por acaso não sei se behind the scenes há
há efetivamente uma alocação. E deve haver porque ele tem que fazer o return na mesma, nós podemos dropar esse return. Portanto, eu diria que é capaz de ser a mesma coisa. Mas nunca fui investigar esse pequeno pormenor. Depois, temos aqui para o terceiro exercício. Por favor, inserir a altura do retângulo. Então, fazemos a altura igual a convert to double. Insira a largura. Largura é igual a convert to double. Double área é igual a altura vezes a largura. E a área do retângulo cujas dimensões inseriu é área. Exatamente, isto mesmo. Temos também aqui do David a mesma solução, ou seja, recolher dois inputs, altura e base. Este RE altura. Ok, tu recolhes aqui isto para uma string e depois é que fazes o part, tens uma alocação desta string, uma alocação desta string e depois fazes o resultado da altura e o resultado da base e a área é igual a RE alto vezes RE base, a área do retângulo é área. Atenção é que, por acaso declaraste isto como inteiros, mas se passarem um valor decimal, pronto, aqui não consegues ter, mas o algoritmo é este, está certíssimo. Ora, este é o próximo. Este e o próximo tenta fazer seu input como estava o estúdio a recomendar. Isto é ok. Portanto, o que fizeste? Esta altura então já existe, é isso. Pois, exatamente, tu podes fazer o out diretamente para uma variável que já esteja declarada. Mas como ela já está declarada, é a mesma coisa. Portanto, double try parse, console readline, e o que vamos ter o result é para autocomprimento e garantir que o comprimento é maior do que 0, depois de estar aqui alocado, ok. Depois console write line, inserir a altura do retângulo, em que fazemos um try parse desta leitura, ou altura maior do que 0, área igual a comprimento vezes altura, os valores que inseriu foi isto, e a altura para a área desse retângulo foi de área. Ok, e depois fazes aqui as verificações, o comprimento inválido, altura inválida e continuar para o próximo exercício. Portanto, também está correto. A dúvida sem ter o string input era logo fazer o readline dentro do if. É assim, as strings vão precisar sempre de uma alocação. Portanto, mesmo que tu aloques a uma variável, sempre que te mexes em strings, há sempre uma alocação de uma coisa nova. Portanto, vai dar um pouco ao mesmo. Okay? Podes fazer diretamente aqui. O máximo que pode acontecer é se tivermos a fazer, imagina, um try part ou um método qualquer que isto depois vai ter 3 ou 4 readlines, pode ser difícil de ler. Eu acho a abordagem não é este, é este. Eu acho esta abordagem um pouco mais clean quando queremos incluir no try parse, fazer o input através de uma variável própria e passarmos só essa variável do que fazer isto. Mas a esta altura isto são preferências, ok? Acho que é menos legível este cenário, mas o output vai ser o mesmo. Ok, então temos o exercício 3. Vamos ao 4. Portanto, o algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos, calcular e escrever a percentagem que cada um representa em relação ao total de eleitores. E temos aqui o da Susana. O da Susana tem aqui uma coisa à frente, mas eu vou ler à parte disto. Portanto, insira o número total de eleitores, lemos o total, o número de votos brancos, depois acredito que aqui sejam os nulos, lês os nulos e, entretanto, fazes também para os válidos. Percentagem de brancos vai ser brancos a dividir pelo total vezes 100, ok, estás a dar a percentagem em número inteiro, não como 0 ponto qualquer coisa, faz esta multiplicação aqui por 100, certíssimo, double brancos, percentagem de nulos, double, ou seja, há aqui um cast
entre este brancos pronto, e o tipo de dados double, de modo a que possa ser contemplado o valor decimal desta divisão e depois esse valor decimal da divisão é que multiplicamos por 100. Mas é importante haver este cast de modo a que brancos a dividir por total não dê 0 e 0 vezes 100 não dê 0. Portanto, temos que um destes números convém ser lido como um double, de modo a que permita as casas decimais. No entanto, nós não queremos casas decimais nem para o total, nem para o brancos, nem para o nulos, nem para válidos. Só queremos que seja um double nesta circunstância muito específica, porque precisamos de fazer uma operação que assim o exige. A porcentagem de votos brancos é, a porcentagem de votos nulos é e a porcentagem de votos válidos é tal. Ok, é isto mesmo. Depois, o meu ficou grande demais para screenshot por causa dos ifs. Ok, fizeste ali uma, como dizer, uma série de verificações. Entretanto, eu passei aqui o do David, desculpem. Então, número total de eleitores, total de eleitores com só readline, votos brancos readline, número de votos nulos readline, número de votos válidos readline, faz os parses destas coisas todas, do total do número de eleitores brancos, nulos e válidos, depois vais às percentagens, onde fazes efetivamente um cast de votos brancos dividido pelo total de eleitores vezes 100, com este cast aqui garantindo que fica o valor decimal contemplado e não perdido. A porcentagem de votos brancos é isto, votos nulos fazes exatamente a mesma coisa, imprimes, votos válidos, cast, votos válidos, total número de eleitores vezes 100 e exatamente, é isto mesmo, também está certíssimo. Temos aqui o Lionel também a fazer aqui a submissão, quantidade de eleitores, votos brancos, nulos, votos válidos, número total de eleitores, fazes logo então um convert e lês, sim senhor. Entretanto, número de votos brancos faz o convert, nulos convert e os válidos também convert. Entretanto, porcentagem de brancos, cast de primeiro valor a dividir pela quantidade de eleitores vezes 100, P nulos, W nulos, underscore, dividir por quantidade de eleitores vezes 100, P válidos igual a W válidos, dividir pela quantidade de eleitores vezes 100, e no município houve tal porcentagem de votos brancos, tal porcentagem de nulos e tal porcentagem de votos válidos. Também está certíssimo. E só uma parte, eu vi isto aqui em alguns casos. Tenham atenção às abreviaturas que fazem, P brancos, P nulos, P válidos. Isto agora pode parecer tudo muito fresco e imediato. Se for um código que vocês fizeram há um ano atrás, o P brancos, já se calhar não sabem o que é que pode ser o P brancos. Portanto, tenham sempre cuidado com as abreviaturas que fazem nas variáveis, seja porque vocês vão ler aquilo mais tarde, seja porque alguém vai ler aquilo mais tarde. Tá bem? E pode ser ali um entrave. O comentário estava a tentar uma coisa, mas vi que os else tinham mensagens diferentes. Ok. Portanto, o que tens aqui é receber isto, total de eleitores, votos brancos, votos nulos, votos válidos, insira o total de eleitores, try parse, do readline, tira-se o total de eleitores, garantes que é maior que 0, votos válidos, try parse, votos válidos, maior do que 0 e inferior ou igual ao total de eleitores. Pois, isto aqui já temos aqui uma série de validações para evitar que não haja aqui números que não façam sentido. Mas depois temos então votos nulos igual a total de eleitores menos votos válidos mais votos brancos, ou seja, não estás a recolher os votos nulos. Embora, pronto, devêssemos fazê-lo, a percentagem foi de, e fazes a operação com o cast do primeiro logo inline, com uma formatação de duas casas decimais, percentagem, ok, certo, exatamente, a mesma coisa, e os votos nulos a mesma coisa, e depois temos valor inválido, não pode ser mais que, tal, e entretanto, exatamente, a mesma coisa.
Portanto, precisava de recolher também os nulos, visto que era o resto. Sim, eu percebo que tu consigas calcular isto sabendo os outros três valores. Contudo, pronto, para isto ter aqui alguma uniformidade, deveríamos recolher também os nulos, ok? Mas sim, também é lógico fazer a diferença entre o que existe no SA20 e já calculamos 15 e já não há mais nada, é óbvio que o resto serão 5. Também é uma abordagem válida e até pode, é assim, isto é tudo discutível. No caso de estarmos a fazer este exercício, seria prudente fazermos a recolha dos nulos, não subentendermos muitas coisas, às vezes isso pode nos tramar. Agora, também se estivéssemos depois numa vertente já mais, como é que eu ia dizer, mais a sério, poderíamos realmente pensar e equacionar se faria sentido nós fazermos essa diferença e poupar um input do utilizador, sabendo que seria sempre a diferença entre os valores que já existissem. Portanto, não, ou seja, não é uma resposta de sim ou não do género faz isto ou faz o contrário, vai depender do contexto. Ambas as opções são válidas. Há alturas em que vamos precisar de fazer uma, há outras que podemos arriscar mais e fazer a outra, ou termos mesmo de fazer a outra para evitar aqui um novo input que possa ser considerado desnecessário. Portanto, é uma boa forma termos estas duas abordagens. É mais uma resposta se devemos na altura. É mais uma resposta de se devemos na altura. Vai depender é como estava a dizer, vai depender dos requisitos que nós tivermos para tratar. Se numa primeira instância eu diria que nós vamos sempre recolher tudo, até alguém se chatear e disser assim: epá, nós andamos aqui a pôr valores e isto é sempre a diferença, portanto não vale a pena estarmos aqui a pôr valores que são óbvios. Ou então nós fazemos a diferença e alguém me diz: pois, mas nós queremos detectar se não houve nenhum erro de contagem, então não podemos só assumir que os nulos são a diferença. Precisamos realmente de registar os valores. Vai sempre depender. Aqui, para o nosso caso, é uma coisa muito simples, portanto, tanto uma solução de recolher o input como a solução de fazer a diferença são válidos, ok? Contudo, eu gosto sempre de recolher os inputs e não fazer às vezes assim diferenças, mas é uma questão de preferência e de alguma experiência ou má experiência quando nós pomos o ónus nas diferenças e tentarmos inferir as coisas. Mais por aí. Ora, então também já estamos aqui nas 19 horas. Vamos fazer agora a nossa pausa e depois, quando regressarmos, eu vou fazer a correção destes 4 exercícios para quem possa não ter conseguido fazer e acompanhar aqui a linha de raciocínio. Está bem? Portanto, para o primeiro exercício, deixem-me só copiar o enunciado. Eu vou colar aqui. Portanto, temos este enunciado. Vamos assumir que isto são então as instruções. E temos então para escrever um algoritmo que armazena o valor 10 numa variável A e o valor 20 numa variável B. A seguir, utilizando apenas atribuições entre variáveis, troca os seus conteúdos, fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. No final, escrever os valores que ficaram armazenados nas variáveis. Portanto, eu preciso de uma variável inteira chamada A, que será 10, preciso de uma variável B, que será o 20, e como nós vimos anteriormente, nós precisamos de uma variável auxiliar para conseguir fazer a troca destes valores. Portanto, A passar a ter o valor de 20, assim, e B passar a ter o valor de 10. Mas nós só podemos fazer atribuições entre variáveis. Então, eu vou declarar uma variável temporária igual a 0, que será então a minha variável auxiliar.
Então vou começar a fazer as atribuições entre variáveis. Portanto, a primeira analogia que nós tínhamos era de colocar aquilo que tínhamos na mão direita em cima da mesa. Portanto, a mão esquerda, se a mão esquerda é melhor, para ser o A e o B. Portanto, a mesa fica com aquilo que está na mão esquerda, aquilo que está na mão direita passa para a mão esquerda e a mão direita que está então livre, ou neste caso B igual a, espera lá, a inversão que eu fiz, B igual a A, exatamente, e agora eu tenho que fazer A igual a tempo. Ou não, B igual a tempo, eu já estou confuso. Portanto, eu pouso as coisas na mesa, entretanto, coloco na outra mão aquilo que tenho, mas é aqui, coloco aquilo que tinha na mão livre e depois sim A igual a B e B igual a, exatamente, assim sim. Portanto, temporária fica com o valor de A, A passa a, então estava supostamente livre, passa a ter o valor de B e B passa a ter o valor de tempo aqui. Portanto, vamos só escrever no ecrã o valor da variável A é de, e vamos fazer aqui A, e o valor da variável B é de B. Pronto. Se nós corrermos isto, vamos ver o seguinte. Então que o valor da variável A é de 20 e o valor da variável B é de 10. Portanto, A começou com 10 e B com 20 e terminou A com 20 e B com 10. Ok? Pergunto, dúvidas, questões? Algo queiram perguntar? Professor, esse console, esse último, é porque eu ando bem confuso para executar esses exercícios no Visual Studio. Ele funciona como se fosse o output do fluxograma que nós fazemos? Sim, sim. A Ele que classe... determina a função do write line, né? Exatamente. A classe console tem uma função chamada writeLine e esta função writeLine recebe depois aqui o texto que deve ser impresso na consola e é o que imprime este texto que está aqui em cima. Ah, ok. Quando a gente vai iniciar, por exemplo, vamos supor que a gente vai iniciar de novo esse exercício. Eu não preciso colocar duas barras e escrever início de inicialização de função, não preciso. Não, tu podes fazer isso só para ter aqui um user interface que seja um bocadinho mais apelativo daquilo que está a ser feito, mas para resolver estritamente o exercício, não precisas de o fazer. Entendi. Tá bem, obrigado. Nada. Agora lá está, vocês podem personalizar aqui isto de forma a ser um interface o mais, pronto, o mais informativo possível, mas não é obviamente estritamente necessário. Acho que o devem fazer, praticar com a utilização destes métodos e perceber como é que podem mexer no interface. Vai dar-vos aqui alguma experiência, alguma proficiência com isto. Contudo, pronto, eu aqui nas correções vou direito ao objetivo do exercício. Ora, então vamos passar para o segundo exercício. Portanto, eu vou comentar este e vou escrever então aqui. Vamos fazer assim, para comentar. Portanto, o nosso exercício 2 é escrever um algoritmo para ler um valor do teclado e escrever no ecrã o seu antecessor. Portanto, eu vou dizer só ao utilizador para introduzir um número. Portanto,
fazer um console write line. Neste caso aqui faz sentido porque vamos recolher um input do utilizador e o utilizador deve saber qual é que é o input que está a introduzir. E vou dizer introduza um número. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou então recolher o input do utilizador. Eu vou considerar que é um número inteiro, vai se chamar número, e vai ser igual então ao quê? Se eu fizer um console.readLine, tenho um problema, porque isto que está selecionado devolve-me uma string e eu quero um inteiro. Então eu tenho que fazer ou um convert.toInt32 e aqui sim consigo converter isto que está selecionado num inteiro de 32 bits que corresponde a este inteiro que aqui está. Portanto, já tenho o meu input recolhido. Faço também a nota que vocês poderiam fazer, ou seja, eu vou copiar a linha. Poderiam fazer também com um parse. Okay? Em vez de ter aqui isto, seria um int.parse. Dá exatamente o mesmo resultado. Depois eu vou então escrever aqui numa variável qual é que é o antecessor deste número. Portanto, vou dizer int antecessor é igual a número menos 1. Portanto, é exatamente o número que vem antes. O que é que eu vou fazer? A seguir, console write line e vou dizer que o antecessor do número, e digo qual é que é o número é, e faço a referência para a variável antecessor. Pronto. E desta forma consigo referenciar as duas variáveis. Atenção, não se esqueçam deste $sign que aqui está, para podermos fazer isto que eu estou aqui a mostrar, assim como isto que eu estou aqui a selecionar. Okay? Se nós executarmos este programa, vamos ter então aqui a indicação para introduzir um número. Eu vou introduzir o número 50 e o antecessor do número 50 é 49. E temos o nosso exercício resolvido. Portanto, passa muito por mostrarmos ao utilizador o que é que queremos que ele introduza na consola, recolhermos o input e convertermos para um número, fazermos um processamento de número menos 1 e atribuirmos a uma variável que se chamará antecessor do tipo inteiro e depois fazermos um output a dizer, olha, o antecessor do número, e fazemos aqui a referência à variável número, é antecessor, fazendo referência ao valor que está nesta variável. E então conseguimos ter este output. Pergunto, dúvidas, questões? Perceberam este exercício? Acho que este era um dos mais fáceis. Eu percebi, mas está-me a dar um erro que eu não percebo porquê. Podes partilhar o ecrã e eu tento Posso por sim, ti. posso sim. Sim. Acabo de ver aqui. Acho que é isto. Já está. Sim, portanto, insert a numerical value, a number, minus 1 is predecessor. Não vejo problema com isso. Experimenta lá. Build failed. Atenção que isto é um problema de compilação, não no exercício, mas no resto que deve estar a passar nesse ficheiro. Aliás, porque tu tens isto como um Solution Explorer com pastas? Faz lá no. Ali do lado direito, onde diz exercícios _3_03.sln, é o penúltimo ficheiro. Carrega lá duas vezes em cima, por favor. Carrega duas vezes com o botão do lado esquerdo. Não, tem que ser duplo clique como se estivesses a abrir esse ficheiro. Ok. Agora, tu tens aí então dois
Tu tens 2 projetos. Isso é porque eu depois comecei a abrir coisas, mas eu posso eliminar este exercício, mas não está aqui a fazer. Agora não apagues. Agora não apagues. Faz lá então agora a execução do programa, por favor. É aí a barra do Teams que está a chatear. Ok, no. Faz lá no. Nunca façam o último run. Portanto, invalid token equals in class record struct exercise 2. Ok, então estamos a tentar nesse exercise underscore 2.cs fazer alguma coisa que não é válida. Portanto, eu diria para o penúltimo ficheiro que lá está, abre, por favor. Ok, e isto é aquilo que tu não queres. Exatamente. Então pronto, agora sim, podes apagar esse ficheiro. Faz delete. Ok, e executa lá o projeto outra vez. Pronto, já está a Sim. correr. Ok. Está tudo ok então. Sim. O que é que se passa? Tu abriste aquilo na vista de pastas, não devem fazer a menos que haja algum motivo muito válido para o fazer. E depois tu tens um projeto, não é? Esse exercícios underscore 3 underscore 03 que tinha lá 2 ficheiros. Basta num dos ficheiros não estar algum erro de sintaxe ou algo assim do género, que quando tu fazes o correr do projeto, ele vai compilar o projeto todo. Portanto, se tiveres lá 10 ficheiros, ele vai compilar os 10 ficheiros. Se um deles tiver problema, o projeto não arranca. E era Ok. esse o problema que tu tinhas. Ok, obrigado. Nada. Então, vou voltar aqui a partilhar. Pergunto, mais dúvidas ou questões relativas a este exercício? Não é preciso iniciar a zero as variáveis? Devemos fazer, sim. Devemos Pronto, garantir ok. que isso é feito. Agora, se neste caso que eu estou a tratar, eu posso logo imediatamente alocar a esta variável, ou seja, inicializo logo com aquilo que preciso. Mas poderia fazer int número igual a 0 e antecessor igual a número menos 1 e estou a declarar logo com os valores finais em vez de fazer uma alocação em memória e depois uma mudança. Onde é importante isto ser feito antes, com valores iniciais a 0 e tudo mais, é nos ciclos, ou seja, tudo que envolva novas alocações de memória em vários momentos, ou quando nós precisamos utilizar uma variável que tem que estar em scopes, se calhar às vezes distintos, pode ser necessário declararmos antes, mas por norma devemos sempre declarar a 0 antes de as utilizar. Quando depois já temos mais alguma prática a fazer isso, já sabemos onde é que devemos inicializar as variáveis e perceber que não é só aquela forma de fazer que também é válida. Agora, se fizermos isto e não soubermos o que é que, ou seja, fizermos a inicialização de uma variável logo com valores e não soubermos bem o que é que estamos a fazer, arriscamos a estar tornar a nossa vida um pouco mais difícil, não é? Porque aqui há várias coisas que estão a acontecer. Nós estamos a ler um input que é uma string, estamos a pegar nesse input e a converter em inteiro, depois ainda estamos a fazer uma alocação a um endereço de memória que vai ter aqui o nome, número, e depois no meio disso tudo ainda estamos a declarar que isto é uma nova alocação em memória. Portanto, isto são uma data de coisas ao mesmo tempo a acontecer. E às vezes, quando nós queremos começar a aprender e tudo mais, devemos ir separando isto em vários momentos. Ok? Ora, vamos passar então aqui para o próximo exercício, o 3. E o nosso exercício 3 diz o quê? Diz que nós temos que escrever um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo, base e altura, e calcular e escrever a área do retângulo. Portanto, o que é que eu preciso? Preciso de conversar com o utilizador e pedir-lhe inputs, preciso de recolher esses inputs para variáveis
Essas variáveis depois têm que ser multiplicadas uma pela outra para ter a área do retângulo e depois fazer o output ao utilizador desse mesmo resultado. Okay? Portanto, eu vou dizer aqui algo deste. Vamos fazer aqui uma coisa diferente. Vou fazer um console write com uma tabulação no fim para vocês verem aqui uma formatação diferente. Eu vou dizer introduza o valor da base do retângulo e faço 2 pontos contra a barra T. O que é que isto faz? Vai escrever na mesma linha isto, vai fazer 2 pontos, vai fazer uma tabulação e depois quando eu recolher o input, em vez de recolher o input em baixo, vou recolher o input à direita desta frase. Depois vocês já veem quando isto arranca. Vou então dizer que é um double, só para termos a possibilidade de contemplar valores decimais, e vou dizer que isto será base. Pera lá. Base retângulo, porque base é uma palavra reservada do C#. Também vamos ver essa palavra reservada quando estivermos a falar da herança mais à frente. Portanto, base de retângulo vai ser igual a double.parse, vamos utilizar o parse de console.readline. Eu tenho aqui o meu console readline e estou a pedir a base do retângulo. A seguir, eu vou pedir o meu valor para a altura. Uma coisa importante que eu já fiz aqui algumas vezes e nunca vos disse. Vocês têm uma série de atalhos que podem utilizar no Visual Studio que vos simplificam a vida. Um deles é fazer CW e depois carregarem no tab. E ele faz um console write line. Vocês vão ver isto para o CW, para o prop para criar aqui uma propriedade mais à frente, o CTOR para criar um construtor, mas isso vai ser mais à frente também. Mas existem aqui uma série de atalhos que eu às vezes vou utilizando e pronto, e vou dando contexto sobre eles. Portanto, não write line. Por acaso eu fiz isto e queria um write. Introduza o valor da altura do retângulo. Fazer 2 pontos contra a barra T para lermos na mesma linha. Double altura do retângulo é igual a double.parse de um console.readline. E desta forma, retângulo. E desta forma conseguimos então recolher o input para a altura do retângulo. Agora vamos dizer, ok, então eu preciso de calcular a área do retângulo. Declarar também um double, a área será igual à altura do retângulo vezes a base do retângulo. E temos aqui a área calculada. Depois de termos a área calculada, vamos fazer então agora sim um console write line para dizer ao nosso utilizador que a área do retângulo é de área unidades quadradas. Podemos fazer ou só unidades ou só área. Não vale a pena estarmos a complicar. E pronto. Portanto, começamos por pedir ao utilizador um input. Recolhemos o input aqui. Depois nós vamos então pedir ao utilizador o outro input para a altura do retângulo. Recolhemos aqui. Depois fazemos aqui o cálculo da área do retângulo vezes a altura vezes a base é igual à área. E depois aqui em baixo mostramos então qual é que é a área do retângulo ao utilizador. Vamos executar isto. Vocês vão ver agora aquela parte do console write a acontecer. Portanto, vocês
Neste caso tem introduz o valor da área de base do retângulo, 2 pontos, há uma tabulação e o cursor fica aqui em vez de ficar aqui em baixo. Portanto, eu agora posso chegar e dizer aqui 10. Agora quando eu fizer o Enter passa para a linha de baixo e eu até tenho aqui uma gralha entre o R e o O, mas eu já corrijo. Introduzo o valor da altura, vou introduzir aqui o 20. A área do retângulo é de 200, aqui em baixo. Portanto, é o produto entre a base e a altura. Mas vem aqui uma formatação ligeiramente diferente com o uso dos contrabarra T's para termos aqui uma tabulação e fazermos na mesma linha e tudo aqui alinhado. Então, 27,60. Entretanto, relativo aqui a este exercício 3, dúvidas, questões? Perceberam aqui o workflow disto? Quem não conseguiu fazer há pouco? Sim? Ok, então vamos passar aqui para o último. E para o último eu vou comentar este e vou copiar o enunciado do último. E será este. Portanto, aqui assim e fazemos comentário disto. Ora, então escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. Calcular e escrever a percentagem que cada um representa em relação ao total de eleitores. Portanto, eu preciso de ler número total, número de votos brancos, número de votos nulos, número de votos válidos. Calcular e escrever a percentagem que cada um representa em relação ao total de eleitores. Okay. Então, eu vou começar por pedir os inputs ao utilizador. Portanto, eu vou fazer... vamos fazer a mesma com o console.write. Portanto, console.write e vamos dizer o seguinte. Introduza o número... Isto não está fácil. Total de eleitores. Barra T e fazemos desta forma. Vou recolher o número total de eleitores. O número total de eleitores será um inteiro, não é? Não vamos ter um eleitor e meio. Portanto, será um inteiro e vou dizer número total de eleitores. Será igual ao quê? Convert.toInt 32 de uma string que eu vou receber aqui, que é um console.readline. Será o input do utilizador. E está a questão do número total de eleitores despachada. Então vamos ler a seguir o número de votos brancos. Vou fazer a mesma um console.write e vou dizer introduza o número total de votos brancos. 2 pontos contra barra T. Vamos recolher o número de votos brancos. Dá, obviamente, um número inteiro também, dado que não vamos ter um voto e meio. E vou pôr número total de votos brancos. Será igual a um convert.toInt32 de um console. Então, console.readline. Ok, e temos aqui o console readline. Portanto, a parte dos votos brancos está despachada. Vamos perguntar o que a seguir, os votos nulos. Portanto, console.write de introduza o número total de votos nulos, não é? Nulos, 2 pontos contra a barra T e isto, recolhemos o input, será um inteiro, será um número total de votos nulos e será igual
a um convert.int32 de console.readline. Temos então os números de votos nulos também tratados. Faltam-nos, por último, os votos válidos. Portanto, vamos fazer a mesma um console.write e será então introduza o número total de votos válidos. Falta aqui os dois pontos contra barra T. Os votos válidos serão a mesma um número inteiro, número total de votos válidos será igual a um convert.int32 um console.readline. E então temos aqui os votos válidos. Eu agora vou começar a calcular as percentagens. Em virtude das percentagens serem um valor decimal, não é? Porque eu vou precisar para o total dos votos brancos. Será, obviamente, o número total de votos brancos a dividir pelo número total de eleitores e dará sempre uma fração, não é? Porque não será a probabilidade não, a percentagem será entre 0 e 1, dado que eu vou ter aqui um 0, qualquer coisa e nós não temos uma componente decimal em números inteiros, precisamos então de uma variável que nos permita ter números decimais. Eu vou utilizar um double e vou dizer que é a percentagem de votos brancos é igual ao quê? É igual a... Eu já faço a questão do cast. Será igual então ao número total de votos brancos a dividir pelo número total de eleitores. Como ambos são um inteiro, tanto este como este, nós precisamos de fazer um cast, ou seja, um cast é, como eu expliquei há pouco, uma instrução que nós damos a dizer, olha, esta divisão deve ser tratada como um double para contemplar o resto que sobra, que não é um valor inteiro, então o resto decimal, então fazemos um cast para um double. Depois vou fazer a mesma coisa para as outras percentagens, em que eu vou dizer a percentagem de votos nulos será igual a um double de número de votos nulos a dividir por número total de eleitores. Portanto, será a mesma dinâmica. Para os votos válidos será uma coisa semelhante, portanto, percentagem de votos válidos é igual a um double de número de votos válidos a dividir pelo número total de eleitores. E neste momento tenho aqui as minhas percentagens. Neste caso ainda estão como 0 ponto qualquer coisa. Por norma apresentamos isto com valores inteiros, ou pelo menos 23%, 24% e não 0.23 ou 0.24. Para isso fazemos a multiplicação por 100 destes valores e temos esse formato garantido. Okay? Depois, o que é que nós vamos fazer? Mostrar ao utilizador aquilo que chegamos à conclusão. Portanto, eu até vou fazer aqui uma outra coisa, vou fazer um contrabarra N para termos um espaço a seguir e dizer que, aliás, vou fazer isto em várias linhas. A percentagem de votos brancos é de, falta-me aqui uma coisa, que é isto, é de
percentagem de votos brancos, porcento. Onde é que está o porcento? Aqui. Depois vou ter a mesma a percentagem de votos nulos é de percentagem de votos nulos. Falta-me aqui novamente isto. E por último, conste SW. Por último, vamos ter que a percentagem de votos válidos é de... falta aqui o porcento. Falta aqui este porcento. Percentagem de votos válidos. Porcento. Ok, portanto, recapitular. Perguntamos qual é que é o número total de eleitores. A seguir, vamos recolher este input para uma variável inteira. Perguntamos qual é que é o número total de votos brancos. Depois, o número total de votos brancos é recolhido e convertido para um inteiro. Aqui, perguntamos qual é o número total de votos nulos. Recolhemos o input para um inteiro. Fazemos a mesma questão, mas para o número total de votos válidos. Recolhemos então aqui para um inteiro. Depois calculamos a percentagem de votos brancos com a divisão entre o número total de votos brancos a dividir pelo número de eleitores vezes 100 e pegamos nesse resultado e convertemos aqui num double através deste cast para que o valor decimal não seja desconsiderado. O mesmo acontece para os votos nulos e votos válidos. Depois temos o output ao utilizador, em que dizemos que a percentagem de votos brancos é de percentagem de votos brancos, votos nulos, percentagem é votos nulos, e os votos válidos é então dos votos válidos. Vamos então executar isto e ver o que acontece. Ora, vou colocar aqui o número de eleitores, podem ser 1000. O número total de votos brancos eu vou colocar que são 20. Votos nulos são então 50. E os votos válidos são então 930. Que é 930 mais 50, 980 mais 20 dá os 1000. E temos aqui a indicação que a percentagem de votos brancos é de 20%, a percentagem de votos nulos é de 5% e a percentagem de votos válidos é de 93%. Portanto, isto calcula-nos as percentagens automaticamente conforme os inputs que o utilizador vai dando. Relativo a este exercício 4, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? A mim deu-me um resultado um bocado curioso. Eu posso partilhar. Força, força. Pronto, ele correu, mas como é que é este aqui? Ele correu, mas Ok. deu-me isto, estás a ver? Isto não faz Isso. sentido. Eu fiz números redondos para não ter que estar a pensar depois. Ou seja, tu estás a vivenciar em primeira mão o problema de nós utilizarmos variáveis que não sejam muito precisas, como é o caso do double e do float, e o porquê de nós não utilizarmos essas variáveis para aplicações monetárias. É justamente por causa disto. Isto tem a ver com a possibilidade de nós, através do double, só conseguimos representar 15 casas que tenham significado. Só que isso depois é extremamente complicado nós apresentarmos em valor binário o valor certo. Então o que vai acontecer é uma coisa deste género. Nós termos ali o 7.00001, porque é a representação mais próxima em binário do valor que tu queres representar. Mas como não é possível representar o 7.000, temos este problema, ok?
e é mais por esse motivo que está a acontecer isto. Tá bem? Ora, experimenta trocar isso tudo para um decimal e executar o programa e já não traz esse problema. Ok, então eu depois experimento com um decimal para ver o que é que acontece. Obrigado. Certo, certo. Nada, nada. Mais dúvidas ou questões? Não? Então, deixem-me só enviar os print screens dos exercícios aqui para o chat, tá bem? Portanto, eu posso fazer logo o descomentar disto tudo. Portanto, este será do exercício 1. Vamos colocar aqui exercício 1. E temos o print screen aqui. Exercício 2 será este. Espera lá que este faltou descomentar aqui esta linha. Este será aqui. Já pus tudo com decimal e sim, desenvolveu. Não. Já parece certinho, não é? Sim, 7.00%. Exatamente. Lá está, os floats e os doubles e essas coisas têm estes problemas de precisão pronto, que depois temos que colmatar. Ora, este é o exercício 2 e 3, que foi aqui no print também. Se nós tivermos então uma aplicação monetária desses tipos de dados, isto fica muito, muito complicado. Depois, porque depois pequenas porcentagens pode ser mesmo muito dinheiro, não é? É muito, muito, muito complicado. Muito complicado. Ora,